Queridos, eu confesso a vocês que vim preparado por uma palavra. Deus colocou no meu coração trazer uma palavra para esta manhã, e foi uma guerra espiritual, é uma guerra. Essa palavra eu já ministrei uma vez, e eu me lembro que foi uma guerra também para ministrar essa palavra, e nós somos daqueles que creem que não basta ouvir uma ministração uma vez só, você tem que ouvir várias vezes uma ministração, e as palavras proféticas, elas têm que se repercutir, elas têm que ser reproduzidas na sua vida sempre. Não é uma palavra que vai mudar a sua história. Claro, é um início, é uma chave que vai virar, mas é todo um processo que vai fazer parte dessa palavra, que vai virar uma chave, que vai mudar a sua história. Então nós temos que ouvir sempre mais de uma vez, nós temos que ministrar sempre mais de uma vez. E eu me lembro que foi uma guerra muito grande para ministrar essa palavra. Eu me lembro até que quando chegou a hora de ministrar, bem na hora de começar o culto, que era um horário da quinta-feira, acabou a luz da região. Alguém estava aqui aqui não, foi no Teatro Dom Bosco, né? Alguém estava esse dia ali no Teatro Dom Bosco? Alguns estavam, olha só, alguns estavam. Acabou a luz, e houve uma dúvida, será que vai ter o culto, será que não vai ter? Vai ter o culto, sem luz mesmo, sem instrumentos, sem som, e sem luz para assistir. E engraçado que eu estava com uma folha de papel, eu não usava celular nem tablet, e não conseguia ler a palavra. Eu falei, agora vai do jeito que está. E eu creio que foi bênção para as nossas vidas. Quem estava aqui naquele dia sentiu bênçãos, mas eu quero dizer para você que hoje é um dia de virar uma chave nas nossas vidas, amém? Eu creio que Deus tem uma palavra profética para nós, para mudar destinos na nossa vida. O nosso apóstolo escolheu esse tema, por esta causa me coloco de joelhos, e quando ele diz que Paulo assim se expressa, ele está dizendo que não é por qualquer coisa que você toma uma atitude, que você toma realmente um posicionamento diante de Deus, mas há certas coisas que precisam de uma intervenção especial de Deus em nossas vidas, porque às vezes estamos com uma dor de cabeça, uma dor de dente, um probleminha de saúde, você vai no médico, você toma um remedinho, você faz uma consulta, essas coisas podem se resolver. Há coisas que nós resolvemos, há coisas que nós mesmos damos solução, pela nossa capacidade, pela nossa inteligência. Deus nos dotou dessa capacidade, dessa inteligência, para tomarmos decisões e resolvermos certas coisas. Certas causas, elas podem ser resolvidas por nós, mas há causas que nós temos que apresentar diante de Deus, que a intervenção de Deus é a única resposta, é a única saída. Então quando Paulo diz que por esta causa eu me coloco de joelho, ele está dizendo que há uma situação que precisa da intervenção de Deus, e nós estamos nesse tema, durante este mês, para colocar estas causas impossíveis aos olhos dos homens. Não depende da sua decisão, não depende da sua estratégia, não depende da sua intervenção, é só a intervenção de Deus que pode dar uma solução a isso. Então, nosso apóstolo elegeu esse tema, escolheu esse tema na direção do Espírito Santo, porque ele sabe que aqui há causas impossíveis, que virão a mão de Deus sobre elas, e por esta causa, Deus vai intervir, Deus vai interferir na sua vida, e Ele vai trazer a solução do céu sobre você, amém? Você crê? Diga, eu recebo, amém? Há causas que só Deus pode resolver, há causas que você só vai conseguir resolver por uma intervenção do Senhor, pela presença de Deus, pelo manifestar do Espírito, essas causas serão resolvidas. Nós entendemos que o Espírito de Deus é a intervenção de Deus na terra. Só o Espírito de Deus pode falar ao seu coração, te convencendo do pecado, da justiça e do juízo, pode te dar segurança da salvação,
pode converter o coração do homem, virar uma chave na sua mente, convertendo o seu coração a Deus, estabelecendo o propósito de Deus no seu coração e na sua vida. É só o Espírito Santo, diga, é só o Espírito Santo. E nós vemos que é o Espírito de Deus que vai fazer isso. Eu quero ler um texto que está em 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 10, versículo 6. Se você puder colocar na tela aqui para mim. 1 Samuel 10, 6. Diz assim: e o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e tornar-te-ás um outro homem. E há de ser que quando estes sinais te vierem, faze o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Vou voltar no versículo 6. Diga assim, olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: quando o Espírito de Deus se apoderar de você, um milagre vai acontecer. Repita para outra pessoa agora. Diga: quando o Espírito de Deus se apoderar de você, um milagre vai acontecer. Há causas que só o Espírito de Deus pode resolver. Essa palavra Samuel disse a Saul, e era necessário uma virada na vida de Saul, porque Saul havia sido escolhido por Deus para reinar sobre Israel. Deus viu nele qualidades, e acima de tudo Deus estabeleceu sobre ele um plano, para que ele fosse rei de Israel. Mas Saul era uma pessoa medrosa, Saul era uma pessoa amarrada, era uma pessoa tímida. Saul era uma pessoa que tinha restrições internas na sua vida, que não o capacitavam para ser rei. Então Samuel profetizou sobre ele, e disse: quando o Espírito do Senhor se apoderar de você, você vai se transformar em um outro homem, e Deus será contigo. Saul precisava ser mudado na sua intimidade com Deus. Saul precisava ser mudado na sua imagem pessoal, na sua timidez, no seu medo, na sua forma introspectiva de ver a vida. Saul precisava ser um homem de coragem. E o Espírito de Deus, somente o Espírito de Deus poderia fazer isso. É interessante nós notarmos nessa passagem, queridos, porque não era comum que o Espírito de Deus viesse sobre pessoas no Antigo Testamento. Não era comum. Apenas profetas, nabi em hebraico, profetes em grego, ou profetés em latim, apenas profetas recebiam o Espírito Santo. Pessoas que não eram profetas, eles não recebiam a visitação do Espírito Santo. Quem eram os profetas? Os profetas eram homens escolhidos por Deus para terem uma intimidade diferenciada, para receber uma revelação do céu e para profetizar, para falar mensagens vindas do céu para as pessoas. Profetas, eles não eram ungidos profetas, eles não eram escolhidos profetas, eles não eram separados profetas pelos homens, profetas eram separados por Deus. É verdade que Samuel iniciou uma escola de profetas, que depois foi aperfeiçoada por Elias, e depois incrementada por Eliseu, a escola de profetas. Mas o que era a escola de profetas? Era um lugar separado, onde as pessoas que achavam que tinham dom de Deus, que tinham a chamada de Deus, eles iam para este lugar para serem treinados, testados, experimentados, instruídos de como desenvolver esse dom, ou simplesmente dizer: olha, isso não é de Deus, e as pessoas iam embora. Então aquilo nascia com a pessoa, era algo que surgia no seu interior, e eram poucas as pessoas que eram profetas. Mas mais raro ainda era o Espírito de Deus vir sobre pessoas comuns, pessoas que não tinham
uma chamada ministerial, era muito raro. Na verdade, são apenas 10 episódios, diga 10, 10 episódios no Antigo Testamento, que falam de situações onde pessoas comuns receberam a visitação do Espírito Santo. E o que é interessante nós notarmos nesses 10 episódios, eles receberam a visitação do Espírito Santo para resolver uma causa, para resolver uma situação, porque eles não poderiam resolver aquela situação pela sua própria força ou pela sua própria capacidade. Então sobre eles veio uma visitação especial do Espírito de Deus, para que eles fossem solucionadores de problemas. Diga, nesta manhã, o Espírito Santo vai se apoderar de nós para resolvermos problemas. Diga, nesta manhã, fale com fé, nesta manhã, o Espírito de Deus vai me ungir para resolver a minha causa. Você crê nisso? Dê um aplauso a Ele. Aleluia! Vamos ver essas 10 causas, essas 10 situações em que o Espírito de Deus veio sobre pessoas comuns, que não eram profetas, para resolver problemas. A primeira, e nós vamos vê-las na sequência, na ordem que elas aparecem na Bíblia. A primeira está em Êxodo, capítulo 30, capítulo 35, versículos 30 a 35. Olha só o que aconteceu com essa pessoa. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Olha o 31. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento, ciência e em todo lavor. 32. Para criar invenções, para trabalhar em ouro, e em prata, e em cobre. 33. E em lapidar pedras, para engastar, e em talhar madeira, e para trabalhar em toda obra esmerada. E o 34, também lhe dispôs o coração para ensinar outros, a ele, a Lioabe, o filho de Aizamaque, do tribo de Dan. E o 35, e encheu-os de sabedoria do coração, para fazer toda obra de mestre, e até mais engenhosa, e a do gravador, em azul, e em púrpura, em carmesim, em linho fino, e do tecelão, fazendo toda a obra e criando invenções. Diga, criatividade. O Espírito de Deus veio sobre Bezalel. Por quê? Porque Deus havia dado um plano a Moisés, e aquele povo que havia saído do Egito era um povo iletrado. Era um povo que estava acostumado a trabalhar com tijolos. Era um povo que estava acostumado a amassar barro e a colocar a palha e colocar no forno aquele barro. Eles não tinham instrução, eles não tinham experimentação, eles não passaram por nenhum treinamento, eles não tinham nenhuma escola de formação. Eram homens que não tinham nenhuma capacidade natural para desenvolver a obra do santuário com tantos detalhes e tanta riqueza de nobreza. Não era para qualquer um aquela atividade. Então Deus falou com Moisés, ele encheu Bezaleel do espírito de sabedoria e de conhecimento, para criar invenções, para trabalhar como artífice, para ser nobre nas suas criações, para ter alguma criatividade sobrenatural, para desenvolver uma capacidade incomum, e até para ensinar outras pessoas. Ninguém o ensinou, mas ele vai ter capacidade de ensinar outras pessoas. E eu quero profetizar isso sobre a sua vida. O Espírito de Deus virá sobre você, e virá sobre você te dando uma capacidade que não é dessa terra. Ninguém te ensinou, mas você vai aprender. Ninguém te ensinou, mas você vai ensinar, porque Deus vai derramar sobre você espírito de inteligência e espírito de conhecimento. Amém? Dê um aplauso a Ele. Aleluia!
É o Espírito de Deus que virá sobre você, inteligência e conhecimento. E a Bíblia faz distinção entre inteligência e conhecimento há 3.500 anos atrás. E agora nós estamos sabendo o que é ser inteligente e o que é ter conhecimento. Ser inteligente e ter sabedoria. Ser inteligente é ter a capacidade de adquirir conhecimento. Ter capacidade. Quando a pessoa faz um teste de QI, ela não está dizendo que ela sabe mais que o outro. Meu QI é 120, meu QI é 150, meu QI é 220. Eu acho que o QI mais alto que já conseguiram medir foi 235. E o QI, e Jô Soares tem um QI de 235, mas não é porque ele sabe tudo, não é porque ele conhece todas as coisas, não. É que ele tem a capacidade de aprender. E é isso que virá sobre você. Você vai ter capacidade de aprender. Quando você lê, você vai gravar, você vai entender. É isso que o Espírito de Deus vai fazer sobre a sua vida. Ele não vai colocar o conhecimento, mas Ele vai te dar a capacidade de adquirir o conhecimento. Amém? Quando você estudar, você vai aprender. Quando alguém te falar, você vai entender. Vai virar uma chave na sua vida. Você vai estar fazendo o seu curso, você vai estar fazendo a sua preparação, você vai estar treinando para o seu concurso, e Deus vai te dar entendimento, vai te dar compreensão, Ele vai te dar inteligência. Mas Ele também te dá sabedoria, e sabedoria é a capacidade de aplicar o conhecimento. Porque tem muita gente que tem conhecimento, tem muita gente boa aí, que não passa em concurso, tem gente maravilhosa aí, tem gente muito melhor que não passa em concurso do que os que passaram em concurso, tem muito melhor, mas sabe por quê? Porque eles têm muito conhecimento, mas faltou sabedoria na hora de fazer a prova, e a prova é um mal necessário, não é a melhor forma de escolher as pessoas, mas é um mal necessário, porque não tem outra forma de escolher, mas Deus vai derramar sobre você, espírito de sabedoria, e quando você chegar no desafio, você vai saber como cumprir o seu desafio. Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia! Espírito de inteligência e de sabedoria. Diga inteligência e sabedoria. A segunda manifestação do Espírito de Deus sobre pessoas comuns está em Números capítulo 11, versículos 25 e 26. E nós vamos ler esse versículo. Números 11, 25 e 26, olha como o Espírito de Deus veio. Então o Senhor desceu na nuvem, e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos, e aconteceu que quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas nunca depois mais. 26, porém no arraial ficaram 2 homens, o nome de um era Eldade, o nome de outro era Medade, e repousou sobre eles o Espírito, porque estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizaram no arraial. Essa história é muito interessante, você já deve ter lido ela muitas vezes, porque ele está logo no comecinho da Bíblia, então você deve ter lido muitas vezes, mas a gente passa despercebido, por uma história tão interessante. Moisés precisava da ajuda de pessoas, mas não podiam ser pessoas comuns, precisavam ser pessoas revestidas pelo Espírito de Deus. Então Deus disse para ele, faz uma lista de 70 pessoas que vão te ajudar na sua tarefa. E ele fez aquela lista, e ele mandou convocar as pessoas para uma reunião. Naquela reunião haveria uma grande festa, haveria uma grande consagração, seria um momento muito lindo, maravilhoso, mas 2 pessoas foram esquecidas no arraial. 2 pessoas que estavam na lista de Moisés, elas não foram convocadas. Alguém se esqueceu delas. Chamaram 68, cadê os 2 para completar os 70? Então naquele momento vieram as pessoas para o arraial, 68, e foi uma festa linda, maravilhosa. O Espírito de Deus caiu sobre aqueles 68, foi uma festa linda, todo mundo estava junto, as coisas estavam acontecendo, o mover do Espírito estava naquele lugar, mas 2 não estavam. Sabe por quê? Porque 2 não foram comunicados, 2 não foram chamados, 2 foram esquecidos no arraial, 2 estavam na sua casa, mas eles estavam inscritos. E sabe o que Deus fez? Deus foi fazer festa lá na casa deles. Deus mandou o Espírito sobre eles. Eles estavam lá cuidando das suas coisas, de repente veio o Espírito sobre eles, e eles começaram a profetizar. E isso fala de ministério, isso fala de chamada. Queridos, se alguém esqueceu de você, Deus não vai se esquecer de você. Amém? Pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Eldade, Meldade.
estavam esquecidos no arraial, mas eles estavam escritos. E quando o Espírito de Deus foi derramado sobre o altar, aqueles que mesmo não estavam no altar, foram alcançados nas suas casas. Aleluia. Há algumas pessoas aqui que estão inscritas no plano de Deus. Há algumas pessoas aqui que fazem listas, parte de listas. Há algumas pessoas aqui que foram chamadas por Deus. Há algumas pessoas aqui que sabem da sua chamada, sabem do seu ministério, mas pode estar pensando: esqueceram de mim, não me chamaram para a festa, não me chamaram para a unção, não me chamaram para o propósito, não me chamaram para a liderança. Eu quero dizer uma coisa para você, querido: você está inscrito na lista de Deus, e o Espírito de Deus vai ungir você, e você não vai ficar de fora dessa festa, você não vai ficar de fora dessa chamada. Os homens podem ter esquecido de você, mas Deus tem você na lista dele, e o Espírito de Deus vai visitar a sua vida na hora certa. A chamada virá, o ministério virá, a palavra profética virá, a palavra pastoral, a unção de Deus virá sobre a vida na hora que Deus determinar. Amém? Você crê e recebe? Diga amém. Glória a Deus. Terceira situação, que o Espírito de Deus veio para resolver causas. Aqui ele estava resolvendo causas relacionadas a ministério. Números 24, 2. Olha o Espírito de Deus vindo sobre uma pessoa que não era de Deus. Na verdade, ele veio sobre uma pessoa que era do diabo, do cão. Levantando-se Balaão os seus olhos e vendo a Israel, que estava acampado segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus, e proferiu a sua palavra, e disse: fala, Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. Tá bom até aí? Olha só o que estava acontecendo aqui. Balaão não era um profeta de Deus, Balaão era um profeta do diabo. Ele era pior do que uma pessoa comum, porque ele era um inimigo de Deus. Ele não era apenas neutro, ele não era apenas uma pessoa que não era chamado. Pelo contrário, ele era uma pessoa que era inimigo de Deus. Ele era chamado para amaldiçoar, ele era poderoso em fazer maldições. Ele deveria ter um baita de um caldeirão para fazer aquelas coisas terríveis ali. Era feitiçaria, macumbaria pesada. O homem era terrível. E aí o rei Balaque, o rei dos amonitas, quando viu o povo de Israel chegando, falou: não tem outra chance, eu tenho que chamar Balaão, porque Balaão tem capacidade, Balaão tem um poder de amaldiçoar. O homem é tremendo, ninguém escapa da maldição desse homem. Então ele foi preparado, e quando ele foi preparado, ele disse: prepara 7 altares e faz 7 sacrifícios, que eu vou começar a profetizar. E na primeira vez que ele começou a profetizar, ele disse: eu não consigo amaldiçoar o que Deus abençoou. Na segunda vez que ele foi profetizar, ele disse: eu não posso revogar o decreto, Deus mandou abençoar e eu não consigo amaldiçoar. Na terceira vez que ele foi amaldiçoar, ele disse: de Jacó surgirá um cetro, de Israel surgirá um dominador, que vai dominar todas as nações. Ele não conseguiu, 3 vezes, 3 tentativas, e na quarta, ele voltou-se para Balaque e falou: Balaque, os teus dias estão acabando, olha, toma o teu caminho, porque já está acabando os teus dias. Na verdade, o que aconteceu ali, foi que um homem levantado pelo diabo para amaldiçoar, ele foi impedido de amaldiçoar. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus o visitou. E é isso que vai acontecer na sua vida. Nenhuma maldição vai ser levantada contra você. As pessoas que se levantarem contra você, o Espírito de Deus vai tomar essas pessoas. O Espírito de Deus vai bloquear as maldições. O Espírito de Deus vai impedir as intervenções malignas contra a sua vida, porque Ele cuida de você. E eu quero dizer uma coisa: Deus já decretou a tua bênção e ninguém pode revogar. Aleluia! Aleluia! Ninguém pode revogar aquilo que Deus estabeleceu sobre você. Os teus inimigos, aqueles que amaldiçoam você, sabe o que vai acontecer? Eles vão começar a te abençoar. Amém? Tem pessoa que fala mal de você? Será que tem pessoa? Eu acho que tem, né? Tem gente que fala mal de graça, né? De graça. Fala mal de você. O
Espírito de Deus vai visitar ele, e ele vai começar a falar bem de você. Ele vai começar a abençoar você. Ele vai começar a dar testemunho de você. Ele vai falar para as pessoas que são contra você, falou assim, olha, ninguém vai segurar esse não. Ninguém vai segurar essa não. Deus abençoou essa pessoa. Deus ungiu essa pessoa. Deus marcou essa pessoa no terreno do Espírito. Ninguém pode contra o que está na vida dessa pessoa. Essa pessoa é você. Amém? Glória a Deus. Pode aplaudir ao Senhor. Aleluia! Quarta situação, Deuteronômio 34, 9. Pessoas comuns recebendo o Espírito de Deus. Deuteronômio 34, 9. Diz aqui, fala de Josué. Josué nesse momento era uma pessoa comum, e ele nunca foi profeta, na verdade. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos. Aleluia. E fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Sabe quem era Josué? 3 vezes a Bíblia fala, antes desse texto, 3 vezes a Bíblia fala que era Josué. Ela relaciona Josué, servo de Moisés, servidor de Moisés, escravo de Moisés, que a palavra servo significa escravo, escravo de Moisés. Era assim que a Bíblia se referia a Josué. É possível que as pessoas assim tivessem uma visão de Josué. Josué quem era? O capacho de Moisés, o servozinho de Moisés, o escravozinho de Moisés, o servidorzinho de Moisés. Era esse que era Josué, mas Deus tinha um plano na vida de Josué. E Josué não estava ali fazendo por bajulação, ele estava fazendo por honra. Ele estava fazendo porque ele entendia quem era Moisés e qual era a transferência de unção que havia sobre ele. E Moisés já havia posto as mãos sobre ele. Então ele disse, eu tenho a unção, eu tenho a chamada. E ele continuou perto de Moisés. Mas as pessoas que olhavam para Josué, como Josué era quem? Servo de Moisés. Mas quando Deus resolveu encher o espírito, encher Josué de sabedoria, espírito de Deus de conhecimento, as pessoas passaram a lhe dar ouvidos, as pessoas passaram ali a obedecer. As pessoas, não é porque Josué tinha capacidade, era eloquente ou tinha alguma coisa especial, não. As pessoas o viam com desprezo, as pessoas o via como menosprezado, alguém insignificante. Mas quando o Espírito de Deus veio sobre Josué, as pessoas lhe deram ouvidos e as pessoas lhe obedeceram. É assim que vai acontecer na sua vida. Talvez você esteja vivendo um momento em que as pessoas não estão dando significância. Talvez as pessoas te vejam servir, e você servindo demais, e você abrindo seu coração demais, e você se entregando no servir, e olhem para você e falam, quem que é esse? Quem que é esse? Quem que é essa? Deus tem um plano na sua vida, há uma unção sobre você, há uma unção, as mãos já foram impostas sobre você, você foi chamado por Deus, e quando o Espírito de Deus vier sobre você, as pessoas vão te ouvir, as pessoas vão te dar importância, as pessoas vão te dar significado, as pessoas vão entender que você é um chamado de Deus, e a tua palavra terá autoridade na terra e no céu, amém? Você vai receber autoridade, você vai receber significância. Você não vai ser alguém perdido no meio da multidão. Você não vai ser alguém que não tem sentido na vida. Você não vai ser alguém que as pessoas não dão ouvidos. Não, o Espírito de Deus vai capacitar você e as pessoas vão te ouvir. Amém? A tua esposa vai te ouvir, o teu marido vai te ouvir, o teu filho vai te ouvir, o teu vizinho vai te ouvir, o teu patrão vai te ouvir, os teus empregados vão te ouvir, as pessoas vão te dar importância, porque você é importante para Deus, amém? Dê um aplauso a Ele, aleluia! Quando o Espírito de Deus se apoderar de você, diga, quando o Espírito de Deus se apoderar de mim, diga, quando o Espírito de Deus se apoderar de mim, as pessoas vão me dar ouvidos. Diga, as pessoas vão ver a importância da minha vida diante de Deus. Você é importante para Deus. Amém? Quando o Espírito de Deus se apoderar de você.
A quinta situação está em Juízes capítulo 3, versículo 10. Fala de Otoniel. Otoniel era sobrinho de Calebe. Aliás, Otoniel era sobrinho de Josué e era genro de Calebe. E Juízes 3:10. Veio sobre ele o Espírito do Senhor e julgou a Israel, e saiu a peleja. O Senhor o entregou na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria, contra o qual prevaleceu a sua mão. Deixa eu explicar essa situação. Essa situação é a seguinte: Deus havia dado paz, Israel conquistou, Josué e Calebe conquistaram uma grande região Israel, e eles estavam em paz na sua situação. Mas sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que os filhos de Israel pecaram. Quando vem o pecado, se instala a maldição. A maldição se instala pelo pecado. A maldição sem causa não encontra pouso. A Bíblia diz que Deus enviou Cusã-Risataim, rei da Síria. Era um vizinho, não tinha nada a ver com Israel. Era uma pessoa distante, uma pessoa que não estava nos planos de guerra de Israel. Os planos de guerra de Israel era aquela região de conquista, mas Cusã-Risataim da Síria veio para trazer juízo sobre Israel. Então Deus ouve a oração do povo, e Deus levanta um libertador, e o libertador se chama Otoniel. E a Bíblia diz que ele julgou. Essa palavra julgou significa magistrar. Magistrar não é propriamente julgar, não é propriamente decidir uma causa, mas magistrar é organizar. Ele conseguiu organizar Israel para criar um exército, para sair à peleja e vencer aquele inimigo. Otoniel é chamado de libertador, e ele foi o primeiro juiz de Israel. E ele foi levantado justamente para quê? Para fazer cessar uma maldição. E é isso que o Espírito de Deus vai fazer na sua vida. O Espírito de Deus vai levantar você para cessar todas as maldições que foram levantadas contra você. Maldições hereditárias, maldições dos pais, dos avós, maldições que foram buscadas, ou maldições que simplesmente foram lançadas inconscientemente sobre a sua vida. Alguma palavra de maldição foi levantada, alguma coisa que te bloqueou, e o inferno tomou conta, e parece que a coisa não gira, a família não vence, o trabalho, as finanças, as coisas estão amarradas. O Espírito de Deus vai levantar você como um libertador, para que toda maldição cesse na sua geração. Não vai passar para os teus filhos, não vai passar para o teu cônjuge, não vai passar para os teus netos. Acabou em você. Você é o libertador. Diga assim: aqui não, Satanás. Bate no peito. Diga: aqui não, Satanás. Nem na minha vida, nem na minha casa, nem nos meus filhos, nem nos meus netos. Deus me levantou, libertador, e toda maldição cai por terra, em nome de Jesus. Dê um aplauso a Ele. Aleluia. Você é libertador. Deus vai te dar estratégia. Sabe por quê? Porque muitas coisas nós estamos colhendo de sementes que nós plantamos errados. São colheitas dos nossos equívocos, são colheitas das nossas decisões erradas. Mas Deus deu juízo a Otoniel. Deus deu juízo para sair à peleja. Deus deu estratégias para sair à peleja. E é isso que Deus vai fazer com você. Deus vai te dar estratégias. Diga estratégias. Diga estratégias. Para cessar. Diga para cessar a colheita velha. E começar a colheita nova. A colheita velha vai ser retirada da sua vida. A colheita da semente enganosa vai ser retirada da sua vida. Levante a sua mão. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu tomo autoridade no mundo espiritual agora sobre este lugar, Pai, em nome de Jesus. Eu, juntamente com os nossos pastores, nossos apóstolos, debaixo dessa unção e dessa autoridade, Pai. E há colheitas que estão sendo colhidas aqui por causa de decisões equivocadas. Às vezes pecados,
às vezes sentimentos equivocados, palavras de maldição que foram lançadas, Pai. Mas nesse momento, nós fazemos cessar toda colheita equivocada e toda colheita do mal. E toda semente do mal seja frustrada agora. Inicia uma nova colheita na vida dos teus filhos. Um novo tempo, Pai, das sementes boas que eles têm lançado sobre a terra. Venha sobre eles nessa manhã, a partir deste momento, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Diga, quando o Espírito se apoderar de mim. A sexta situação, ou sétima, deixa eu ver aqui. Sexta situação, está em Juízes capítulo 6, versículo 34. Fala de Gideão. Quem era Gideão? Juízes 6, 34. Então o Espírito do Senhor o revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiesritas se ajuntaram após ele. Quem era Gideão? Gideão era uma pessoa com um grave problema de autoestima. Ele disse, quem sou eu, Senhor? Deus chegou cumprimentando, o Senhor é contigo, varão valoroso. Ele era covarde. Ele se sentia insignificante. Eu não tenho capacidade, eu não posso, eu não consigo. Olha o que os outros conseguem, olha o que os outros alcançam. Eu sou o menor, eu sou o mais fraco. Ele tinha um problema sério com autoestima. Então Deus começa a trabalhar a autoestima de Gideão. E é tão interessante como Deus trabalha a autoestima de Gideão, porque Ele permite que Gideão faça testes de Deus. Testes. E Deus aceita os testes. Fala, vamos lá. Como é que é? Não, agora a lã assim, ela vai ficar molhada e todo lado vai ficar seco. Beleza. O dia seguinte estava lá. E outro, agora a lã assim vai ficar seca e todo o resto molhado. Beleza. E Deus aceita esses testes, porque Deus quer trabalhar a autoestima de Gideão. Deus quer mostrar para ele que é Deus que vai fazer a diferença na vida dele, que ele precisa ser cheio de Deus e cheio de entusiasmo. E a palavra entusiasmo, meu querido, a palavra entusiasmo, a raiz, a origem etimológica dela significa Deus dentro. Quando você está entusiasmado, você está dizendo, estou cheio de Deus. Quando você diz que alguém está entusiasmado, ou que há entusiasmo, você está dizendo, Deus dentro, está cheio do Espírito, está cheio de vontade, está cheio de alegria. Então Deus queria entusiasmar Gideão, e Deus colocou Gideão para fazer uma grande obra. E Deus disse, olha, e Deus mudou tanto a autoestima de Gideão, que quando Gideão tocou a buzina e chamou e convocou, sabe quantos vieram? 32 mil, que coisa maravilhosa. Olha só, uma pessoa que não tinha autoridade, uma pessoa que não se sentia capaz, uma pessoa que não tinha condição nem de fazer um plano para a sua casa, para a sua família. De repente, ele está dirigindo uma multidão de 32 mil. E Deus fala, não, é muito, manda embora os medrosos. E talvez se fosse em outro tempo, ele era o primeiro a ir embora, porque ele era o mais medroso, mas ele falou, vai embora os medrosos. E foram 22 mil, ficaram 10 mil. Ele disse, é muito. Deus disse, é muito, e ele continuou ali firme. Deus estava trabalhando nele, Deus estava trabalhando a autoestima, Deus estava trabalhando a confiança, Deus estava trabalhando coisas internas na sua alma que precisavam ser vencidas. E então ficaram 300, e com aqueles 300 ele disse, fazei como eu fizer, fazei como eu fizer. Ele estava cheio de autoestima, cheio de confiança, e cheio de determinação. Quando o Espírito de Deus se apoderar de você, não tem para ninguém, meu irmão. Deus vai usar você, Deus vai levantar você, Deus vai tirar toda a baixa autoestima e vai levantar você com confiança, com entusiasmo. Você vai ter vontade de fazer as coisas, sabe quando? Quando o Espírito de Deus se apoderar de você. Amém? Chega dessa situação de achar que eu não posso, eu não consigo, eu sou incapaz, eu não tenho condição de falar numa célula, eu não tenho condição de liderar, eu não tenho condição disso, eu não tenho condição de assumir esse emprego. Tem gente que recusa emprego, tem gente que recusa chefia. Por quê? Porque não tem capacidade, acha que não tem. Você tem. Deus vai ungir você, Deus vai capacitar você, Deus vai tirar de você esse sentimento de inferioridade, porque você não é pouca coisa não, você é filho do Deus Altíssimo. Amém? Filho do Deus Altíssimo. Deus trabalhou a autoestima de Gideão. E o Espírito de Deus vai trabalhar isso na sua vida. Diga,
quando o Espírito de Deus se apoderar de mim. Juízes capítulo 11, versículo 27, vamos seguindo, número 7. Jefté tinha um trauma familiar terrível. Juízes, capítulo 11, versículo 27. Deixa eu ver aqui. 29. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessou ele por Gileade e Manassés, passando por Mispá de Gileade, e de Mispá de Gileade passou até os filhos de Amon. Os filhos de Amon, os amonitas, estavam com uma guerra muito grande contra Israel. E Jefté, ele era gileadita. Jefté era filho de Gileade e morava em Mispá. E por isso que a Bíblia fala de Mispá. Ele teve que voltar para Mispá. E ele teve que atravessar Mispá. Sabe por quê? Porque ele foi expulso de Mispá. E sabe por que ele foi expulso de Mispá? Porque ele era filho de uma prostituta. Ele é um homem que nasceu com esse trauma. Ele é um homem que nasceu com essa situação. A sua mãe o abandonou, segundo nos dá a entender a palavra. E ele foi criado pelo seu pai, junto com seus irmãos, os filhos legítimos de Gileade. Ele foi criado ali em Mispá, junto com seus irmãos. E ele não tinha notícias, pelo que parece na Bíblia, da sua mãe. Então pensa numa pessoa que foi abandonada pela mãe. Pensa numa pessoa que foi abandonada pela família. Claro, ele teve o carinho do pai, ele teve o carinho de Gileade. Mas tudo nos dá a entender que quando Gileade faleceu, e os seus irmãos cresceram, a Bíblia diz que quando os seus irmãos cresceram, eles disseram: você não vai ter parte de herança com o nosso pai. E quando fala de herança, fala de morte. Então provavelmente Gileade já estava morto, com certeza. Você não vai ter parte na herança do nosso pai. E o expulsaram. Até uma determinada idade ele foi tratado como: tudo bem, vamos aguentar essa situação, deixa meu pai morrer que nós vamos resolver essa situação. Esse filho dessa prostituta não vai ter lugar na nossa vida. E assim, aquele jovem, aquele homem criado, nascido em circunstância traumática, nascido numa circunstância totalmente desagradável, ele foi sendo tratado de uma forma camuflada pelos seus irmãos durante tantos anos, e quando o seu apoio foi-se embora, quando o seu suporte foi-se embora, os seus irmãos o expulsaram dali. Talvez você tenha uma história não muito diferente dessa, talvez você tenha um problema familiar, talvez você esteja vivendo uma ruptura na família. Talvez você tenha realmente vivido num lar que não era originalmente seu, e talvez você tenha sofrido com isso. Talvez você tenha sofrido desprezos, talvez você tenha sofrido abandonos, talvez parentes tenham te dado palavras duras, talvez pessoas que você esperava maior reconhecimento, e maior amor e compreensão e acolhimento, foram as primeiras pessoas que te mandaram embora. Sabe o que aconteceu com Jefté? O Espírito de Deus veio sobre ele, porque ele precisava tomar uma decisão. Ele formou um exército longe de Gileade e de Mispá. E quando os filhos de Amon invadiram Gileade e Mispá, eles foram pedir socorro para Jefté. Os seus irmãos foram pedir socorro. Olha, nos acolhe, nos ajuda. E ele foi então honrado pelos seus irmãos. E ele atravessou Gileade, atravessou Manassés, passou para o Mispá. Ele foi reconhecido, ele recebeu autoridade. Ele não voltou como um expulso. Ele não voltou como filho de uma prostituta. Ele não voltou como alguém revoltado. Ele voltou para a sua terra natal, para a sua família, como alguém que foi honrado por Deus, porque o Espírito de Deus veio sobre ele, e é isso que vai acontecer com a sua vida. Você vai ser honrado no meio da sua família. Se alguém te desprezou, se alguém menosprezou você, se alguém te deixou de escanteio, se alguém não te deu palavra de carinho e de conforto na hora que você precisava, se alguém não te deu lugar de honra na família, se alguém te expulsou daquilo que era seu, se alguém não te deu suporte na hora que você mais precisava, saiba de uma coisa: o Espírito de Deus vai visitar você, e você vai ser levantado em honra no meio da sua família. Amém? Dê um aplauso ao Senhor. Você não vai ser o ridicularizado, você não vai ser o desprezado, você não vai ser mais o coitadinho, a coitadinha.
o pobrezinho, a pobrezinha, tadinho, frequenta a igreja porque não conseguiu nada na vida. Não! Você é homem, mulher de Deus. O Espírito de Deus virá sobre você e você será honrado, honrada no meio da sua família. Amém? É isso que eu profetizo sobre a sua vida. Amém? Problemas familiares serão resolvidos aqui. Por essa causa, eu me coloco de joelhos. Problemas familiares, rupturas entre pais e filhos, rupturas entre irmãos, rupturas entre casamentos, rupturas entre filhos e avós, vão ser resolvidas hoje aqui. E o desprezado vai ser exaltado. Aleluia! Número 8. Chegando para o final já, gente. Número 8. Juízes capítulo 14, 6. A 8ª vez que o Espírito de Deus veio sobre uma pessoa comum, ele veio sobre Sansão. E o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente, que despedaçou o leão como quem despedaça um cabrito. Eu nunca despedacei um cabrito. Mas eu acho que é muito difícil. A Bíblia está achando fácil, como quem despedaça um cabrito. Mas ele despedaçou o leão e era muito mais fácil despedaçar um cabrito. Mas eu não conseguiria nenhum dos dois. Sem ter nada em sua mão, gente. Porém nem a seu pai e a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Olha só. Sabe o que Sansão tinha? Quando o Espírito de Deus veio sobre ele? Uma força sobrenatural. O seu corpo, o seu físico, tinha algo sobrenatural. Para ele era fácil, ficou tudo fácil. É muito fácil despedaçar um leão, como despedaçar um cabrito. Muito fácil para ele. Por quê? Porque ele tinha saúde, uma saúde sobrenatural. E é isso que virá sobre você quando o Espírito de Deus te visitar. Aleluia! Não importa a sua idade, você vai ter saúde sobrenatural. Tudo que estiver equivocado no seu corpo vai ser resolvido. O Espírito de Deus virá sobre você. A capacidade vem de Deus. O seu corpo vai ser tomado de uma força que você vai falar: meu Deus, que força é essa? Que capacidade é essa? Que alegria é essa? Que vontade é essa? Você vai acordar de manhã com alegria, com vontade de viver. Depressão vai embora em nome de Jesus. Síndrome do pânico vai embora em nome de Jesus. Doença e enfermidade vai embora em nome de Jesus. Não tem lugar para o Espírito de Deus essas coisas não. Essas coisas não tem lugar. Quando o Espírito de Deus se apoderar de você, sua saúde vai ser renovada. Amém? Você crê e recebe? Diga: eu recebo saúde sobrenatural, força sobrenatural. Amém? Você recebe agora, em nome de Jesus. Diga: quando o Espírito de Deus se apoderar de mim. 9ª situação, 1 Samuel capítulo 16, versículo 13, Davi. Fala de Davi. E a Bíblia diz que Davi, a partir daquele momento, então, 1 Samuel, vamos lá? 1 Samuel 16, 13. Então Samuel tomou o chifre do azeite, ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante, e esse é diferenciado, porque o Espírito de Deus não só visitou, mas permaneceu nele. Desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou para Ramá. Quem era Davi? Davi, pela descrição da Bíblia, Davi era uma pessoa delicada, ruivinho, branquinho, pequenininho, magrinho, desprezado pelos irmãos. Isso aí nunca vai vingar, isso aí nunca vai funcionar. Olha só, não vai ser guerreiro, não vai poder entrar numa guerra, porque lá, entrar na guerra era o grande negócio. Vai fazer o quê? Vai cuidar de ovelha, vai ficar lá na malhada, nas malhadas, nas pequenas, lá nos cantos, nos charcos, nos lugares pantanosos. Mas o Espírito de Deus se apoderou dele. Se olhasse para Davi, não via nele nenhum tipo de qualidade.
Tanto é que ele nem foi chamado para as unções. Primeiro chamaram os filhos de Jessé, e Samuel foi interrogando a Deus, e nos olhos de Samuel, desde o primeiro, porque o pessoal era realmente homens fortes, poderosos, olhava assim, tal, devia ser aqueles malhadão, aqueles bombadão, aqui, esse aí vai conseguir peso, esse aí segura a bronca. Mas quando chegou Davi, falou, é esse, Senhor, tem misericórdia, tem certeza, Deus? E aí Deus fala, você não sabe nada, inocente. Eu não olho para a aparência exterior, eu não olho para a aparência, eu olho para o interior do coração. Esse aí tem um coração na minha mão, esse aí tem um coração no meu altar, esse aí tem um coração na minha presença, e é esse aí que eu vou usar. E ele foi sempre essa história de menosprezado. Chegou na frente de Saul, menosprezado. Chegou no exército, menosprezado. Chegou na frente do gigante, que é isso, meu Deus do céu? É isso que vocês me mandam para lutar contra mim? Mas o poder estava dentro dele. Ninguém vai desprezar a tua aparência. Chega de desprezo na tua aparência, na forma como você se apresenta. As pessoas olham para você e não dão importância. Deus te dá importância, porque Ele está dentro de você. E quando o Espírito de Deus se apoderar de você, vai sair da frente o diabo, o capeta, o inferno, porque você vai conquistar tudo em nome de Jesus. Amém? Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. Vamos para o encerramento. A equipe de louvor pode vir aqui, por favor. Última. A última é justamente esse texto de Samuel. Mas eu vou ler a segunda vez, porque o Espírito de Deus esteve 2 vezes sobre Saul. A primeira vez para ele resolver a timidez, e a segunda vez para ele impedir uma perseguição. Olha só, 1 Samuel capítulo 19, versículos 23 e 24, quando o Espírito de Deus vem sobre Saul pela segunda vez. Então foi para Naiote em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, e ia profetizando até chegar a Naiote em Ramá. Versículo 24. E ele também despiu as suas vestes, profetizou diante de Samuel, esteve nu por terra todo aquele dia e toda aquela noite, por isso se diz, está também Saul entre os profetas. Olha essa situação. Saul decidiu no coração matar Davi. Decidiu no coração. Então ele mandou perseguidores atrás de Davi. Preparou os seus melhores, porque não era qualquer um que podia enfrentar Davi. Preparou os seus melhores e mandou perseguir Davi. E quando souberam que Davi estava no rancho dos profetas, junto com Samuel em Naiote, em Ramá, quando os mensageiros chegaram, o Espírito de Deus desceu sobre aqueles homens, e aqueles homens começaram a profetizar, receberam o sobrenatural nas suas vidas, e foram embora, voltaram para Saul. E Saul falou, ué, cadê o homem? Não, nosso coração está transformado, agora nós somos outras pessoas. Chega de violência, para com isso, Saul. Sabe o que Saul disse? Cambada de frouxo. Vou mandar uns caras mais pesados, mais fortes. Preparou de novo. Segunda companhia, vai, busca Davi. Foram. Chegaram lá no altar, perto do rancho de profeta, veio o Espírito de Deus sobre eles. E eles começaram a cantar, louvar, e foi festa, e foi maravilhoso. E voltaram, cadê o homem? Ah, não, nós somos cheios do Espírito Santo. Eu estou imaginando. Fomos cheios do Espírito Santo. Cambada de frouxo, vamos preparar a gente mais forte. Terceira companhia, vai. Olha, já aconteceu 2 vezes. Os caras são frouxos, vocês vão lá e resolvem a parada. Beleza, deixa comigo, Saul. Chegaram lá a companhia. Lá, onde está Davi? Está lá, no rancho dos profetas. Lá em Naiote e Ramá. Vamos lá. Chegou perto, veio o Espírito Santo. E aí eles começaram a cantar, e louvar, e adorar. Meu Deus, que coisa linda, que coisa maravilhosa. E profetizavam, o Senhor é tremendo, o Senhor é... E começaram a fazer cânticos espirituais. E voltaram. Saul, não é possível. Eu mesmo vou.
essa cambada de frouxo, eu mesmo vou, eu já sei, eu já conheço esse negócio de Espírito Santo, já conheço, eu já tive uma experiência dessa. Dessa vez Deus não vai me pegar não vai me pegar não. Então ele mesmo foi, com aquela raiva, com aquela ira, com aquela vontade de chegar lá e matar Davi, e quem estivesse na frente dele. E ele foi, quando chegou lá, veio o Espírito Santo sobre ele, e ele não só se alegrou, mas ele babou, ele se rasgou todo no chão, ele ficou pelado, ele ficou totalmente doido, o homem dava pirueta e volta, sabe aquelas coisas de altar mesmo, de sapatinho de fogo, de pentecostal? Saul ficou muito mais alto, muito mais elevado que isso, ele virou um animal, porque o Espírito de Deus veio sobre ele. Sabe de uma coisa? Deus vai visitar os teus perseguidores. Vamos ficar de pé. Deus vai visitar os teus perseguidores. Ninguém vai conseguir tocar em você, porque o Espírito de Deus vai ser derramado. O Espírito de Deus vai ser derramado. O Espírito de Deus vai se apoderar dos teus inimigos. As pessoas que se levantam contra você vão se unir a você. Você não terá mais pessoas te perseguindo dia e noite, querendo te matar. Aqueles que te perseguiram no trabalho vão se virar a seu favor. O Espírito de Deus está sendo derramado nessa manhã, e o Espírito de Deus vai se apoderar de você nessa manhã. E quando o Espírito de Deus se apoderar de você nessa manhã, as tuas causas serão resolvidas.